Permitam-me que, em primeiro lugar, vos dê uma coisa que não é minha, mas que eu transporte comigo e transportei comigo para vos transmitir. Um forte e caloroso abraço do António José Seguro, que infelizmente não pôde vir aqui hoje e que me pediu para a todos e a todas dar uma palavra calorosa, uma palavra amiga, uma palavra de esperança e uma palavra de agradecimento para todos vós, e esse abraço que ele me entregou e que eu agora vos devolvo. Permitam-me agora, porque os últimos são os primeiros, uma palavra de grande agradecimento ao Dr. Raul Cunha. O Dr. Raul Cunha é uma personalidade importante no Conselho e é alguém que, ao ter aceito esta candidatura, protagonizar esta candidatura, é credor do agradecimento e do reconhecimento do PS. Nós queremos candidatos que, independentemente de serem militantes de contrato firmado, sejam pessoas que acreditam no ideário do PS, que vivem bem com ele, que o praticam e que estão à altura das suas enormes exigências. Portanto, Doutor, muito obrigada por esta aceitação. Mas permita-me também que sublinhe um aspecto, porque nós não devemos passar distraídos pela vida. Devemos reparar nas pequenas coisas, que normalmente são pequenas, grandes coisas. O Dr. Raul Cunha, antes de vir discursar perante vós, cumprimentou a mulher e cumprimentou a mãe. Isso significa que hoje em dia as exigências do exercício de funções desta natureza precisa de um fortíssimo apoio familiar. Porque quando tudo falta, quando o cansaço é grande, por vezes a desilusão, também o sentimento de que não conseguimos ir tão longe quanto queríamos ou tão depressa quanto queríamos, é aí em casa que nós encontramos o encosto, o afago e o renovar das energias e das baterias que eu tenho a certeza que não lhe faltam. Portanto, também a sua mãe e a sua mulher, o agradecimento do PS, porque estarão sempre ao seu lado a ajudá-lo, a apoiá-lo e a equilibrá-lo, porque é disso que nós falamos quando falamos destas coisas. Muito obrigada. Uma salva de palmas para estas duas senhoras. E permita-me, Srs. Um pouco contra o protocolo, mas eu gosto de quebrar o protocolo. Permita-me dar uma palavrinha especial, porque o Sr. referiu o facto da Associação dos Profissionais de Saúde Familiar me terem distinguido com o diploma de associada honorária, de dar uma palavrinha de afeto muito grande ao Sr. Henrique Botelho, que me surpreendeu com umas palavras tão carinhosas e tão afetivas que constituíram para mim uma enorme surpresa. E eu queria também sublinhar e simbolizar nestes dois homens que foram suficientemente atrevidos para romper com a organização tradicional, distante, funcionalizada da prestação de cuidados de saúde, para estabelecerem a relação personalizada, própria, a relação de confiança de que nós necessitamos na nossa base da pirâmide do Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada por este simbolismo também. Muito obrigada, Dr. Henrique Botelho. E é por isso que eu regresso às proposições, e as proposições que serão o timbre da candidatura do Dr. Raul Cunha, tal como ele nos enunciou aqui, são a proposição com
e a preposição para. Preposição com as pessoas. Uma candidatura que não é de cima para baixo. É uma candidatura horizontal. Uma candidatura que aceita a igualdade, que aceita a importância de cada pessoa, a importância igual de cada pessoa. E por isso, se nós estamos, como é evidente, perante a apresentação de uma candidatura autárquica e, portanto, de gestão local, nós estamos numa fase da nossa vida coletiva em que a gestão autárquica tem que servir também, não apenas para fazer e para proporcionar o bem comum à escala local, mas, sobretudo, para libertar as pessoas do medo, que é aquilo que hoje em dia nos asfixia. Medo de ficar sem trabalho, medo de ficar sem pensão, medo de ficar sem os subsídios que integram o nosso Estado Social, medo de ficar sem acesso à saúde, medo de ficar sem acesso à educação. E este medo é tão forte e é tão negativo como durante a ditadura foi forte o medo de não poder exprimir a opinião. Estamos em época de lutar contra os novos medos e esses novos medos exigem uma primeira abordagem a nível da gestão autárquica, da gestão local, que seja libertadora das pessoas, que represente os anseios destas pessoas e que seja a voz que elas muitas vezes não têm capacidade de ser perante os poderes públicos. Dr. Raul Cunha tem essa enorme responsabilidade de ser a voz dos fafenses na defesa de políticas, defesa e promoção de políticas locais que possam e que devam fazer com que a nível dos governos centrais as decisões sejam bem orientadas e não sejam formuladas com base em falsas premissas e em falsos silogismos, com certeza que levam sempre às conclusões erradas. Aquilo que é a Câmara do Dr. José Ribeiro e a gestão da Câmara de Faz, feita pelo Dr. José Ribeiro. Uma Câmara com boa saúde financeira. Uma Câmara que não tem dívidas a fornecedores. Uma Câmara que diminuiu taxas. Uma Câmara que diminuiu IMI e uma Câmara que devolve IRS. E que, apesar de tudo isto, uma Câmara que continuou a investir. Ora bem, eu acho que isto merece ser divulgado e difundido e merece uma enorme salva de palmas. Obrigada, Dr. José Ribeiro. Caras e caros camaradas, caros e caros simpatizantes do Partido Socialista, caras e caros simpatizantes e apoiantes da candidatura do Dr. Raul Cunha, nós temos que fazer da candidatura do PS em Faf uma candidatura vencedora. E para fazermos desta candidatura uma candidatura vencedora, nós não podemos conformar-nos, nós não podemos ficar sentados, nós não podemos ser apenas destinatários. Nós temos que ser ativos, temos que ser obreiros, temos que ser colaborantes e temos que estar ao lado destes candidatos para fazer deste Conselho uma grande afirmação das políticas humanistas do PS, das políticas do PS que pretendem o desenvolvimento, das políticas do PS que pretendem o progresso do mundo, assente em progresso verdadeiramente e não em regressão. Não há regressão civilizacional. Não há regressão civilizacional. E, portanto, caro Dr. Raul Cunha, caro Dr. José Ribeiro, que se retira permanecendo aquilo que nós somos capazes de fazer, permanece para apoiar, permanece para ajudar, permanece para aconselhar
não permanece para se impor. Dá o lugar ao outro e ajuda a abrir o caminho ao outro. Caras e caros candidatos nas listas do PS à autarquia, caro candidato à freguesia de Faf, caras e caros camaradas, minhas senhoras e meus senhores, eu gostaria muito de vir aqui dar um abraço ao candidato vencedor nas eleições de outubro e tenho a certeza que o farei, porque esta candidatura é uma candidatura forte, é uma candidatura competente, é uma candidatura inteligente e é uma candidatura sensível. E eu acho que os fafenses, as fafenses, saberão reconhecer na gestão do município protagonizada pelo PS, pelo atual Presidente da Câmara, pelas pessoas que o acompanharam na gestão autárquica. E nestes novos candidatos, que já acompanharam também com funções de responsabilidade o trabalho dos mandatos anteriores, estes novos candidatos, estes atuais candidatos, sejam capazes de protagonizar através do enlevo, porque também é preciso enlevo para nós nos dedicarmos, através do entusiasmo, através da dedicação no passa-palavra e através da participação maciça nas urnas, que façam desta candidatura uma das muitas vitórias que o PS terá nas autarquias locais e que façam, através de uma grande vitória na gestão local, um movimento para ganhar as eleições nacionais quando elas aconteceram, porque só uma candidatura e uma política protagonizada pelo PS pode efetivamente recompor este lugar que nós queremos para Portugal, que não é apenas um lugar em Portugal, que não é apenas um lugar na Europa, mas que é sobretudo um lugar no mundo, à altura da nossa dimensão, da nossa história e do nosso entusiasmo. Viva Faf! Vivam os candidatos do PS! Vivam os autarcas do PS! Vivam as fafenses e o fafense! Viva o PS! Viva Portugal! PS, 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 PS. Eu pedia a todos os presidentes de junta de exercício e aqueles que vão fazer parte das listas do Partido Socialista, por favor de subirem ao palco para em conjunto entoarmos o hino nacional português.